vamos acalmar nossas corações, abrir nossa mente, tentar absorver o máximo que a gente conseguir do que foi discutido hoje. Vamos agradecer também a espiritualidade por preparar a egrégora com tanto carinho como é feito semanalmente. Agradecer todo o trabalho que é feito no bastidor, no mundo espiritual, para que a gente possa estar aqui como irmãos encarnados e desencarnados. Agradecer também ao nosso Mestre Jesus Cristo pela nossa passagem nesse planeta, por essa chance de evolução do nosso espírito, que a gente continua na nossa jornada, aprendendo mais sobre fraternidade, amor, e tudo que possa agregar na nossa evolução espiritual. Assim seja. Bom, então o tema, não sei se todo mundo viu no recado do Ricardo, é Espiritismo e Ciência. Por que isso? Por que Espiritismo e Ciência? Então, eu tenho uma criação católica na minha casa. E sempre fiz todo o processo, primeira comunhão, aquilo tudo, mas sempre ficava aquela coisa, quando a gente está na missa, que tipo, tá faltando alguma informação, não está sendo explicado. Eu tinha esse sentimento que nem tudo era explicado de uma maneira convincente no que a gente frequentava. E assim, eu não estou jogando contra a Igreja Católica, eu continuo indo em missa, meus filhos fizeram a primeira comunhão, semana passada inclusive. Eu continuo indo por outros motivos que não os mesmos que eu frequentava lá na minha infância e adolescência. Hoje eu encaro mais como um lugar, uma casa de vibração também, né? Tá cheio de boa intenção, então a gente, qualquer templo, de qualquer religião, a gente vai conseguir aproveitar alguma coisa independente. Mas me faltava alguma coisa lá que acho que o Espiritismo conseguiu me proporcionar algumas respostas e me explicar melhor alguns fatos, né? Então a gente sabe que, historicamente, principalmente na Idade Média, a Igreja Católica descia além em quem não concordava com o que estava sendo pregado na época, e principalmente as religiões, não só a Igreja Católica, mas as religiões ocidentais, né? E é complicado porque pelo menos a minha opinião, que o que é o preceito, os dogmas, são muito para manipulação do povo, controle de poder, esse tipo de coisa. Então, quem ousasse apresentar ou discordar, apresentar algo novo, corria risco. A gente tem um exemplo clássico do Galileu Galilei, com uma teoria do heliocentrismo, que ele teve que abandonar a teoria publicamente para não ser queimado, né? E tem outros exemplos de outros filósofos que também seguiram pelo mesmo caminho, como Giordano Bruno, um que também apoiava muito o heliocentrismo, e esse não teve a mesma sorte de Galileu, não negou o que acreditava e morreu queimado, sem discussão. Então, o que me parecia muito na igreja tradicional, vamos dizer assim, é que a fé era a fé cega. Kardec fala um pouco sobre a diferença entre fé cega e fé raciocinada. A fé cega é aquela que você acredita sem questionar, né? Simplesmente de passado, por uma série de motivos, como eu já falei, talvez dominação do povo e tudo mais. E você não questiona, você simplesmente aceita, acredita na divindade de tudo e tudo bem. E eu, particularmente, acho que isso ajudou a atrasar um pouco o desenvolvimento da humanidade, né? Assim, essa falta de questionamento, simplesmente seguir um rebanho seguindo um líder, né? E aí, quando eu comecei a ler sobre o Espiritismo, eu li sobre essa diferença entre a fé cega e a fé raciocinada, né? O Kardec até põe no Livro dos Espíritos, no item 7 do capítulo 19. Então, quotes para ele aqui: a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Então isso para mim fez muito sentido na época que eu li, e foi um dos motivos que eu escolhi esse tema, porque esse incentivo de Kardec a ter essa fé mais questionadora, raciocinando,
tentando fazer paralelo com o que a gente tem no mundo hoje, foi uma das coisas que me atraiu para o espiritismo, então achei que seria um ótimo tema para começar a falar aqui, certo? E isso, a minha admiração pela doutrina só se aprofundou quando a gente começa a ler, quando eu comecei a ler o Livro dos Espíritos mesmo e mais sobre o trabalho de Kardec, que é um trabalho que tem método, né? Tinha observação, cruzamento de dados, a partir disso foram se criando os paradigmas que a doutrina se apoia, que basicamente são Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade da existência, ou a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, ou a mediunidade, e a pluralidade dos mundos habitados. Então, esse conjunto de informação nova que eu recebi, para mim foi um mind-blowing, assim, realmente mudou a minha percepção da parte espiritual e como se dava, né? Então, para a gente começar a fazer esse paralelo, vamos voltar no tempo, lá no começo do século XIX, onde começaram a surgir as coisas, né? Então, no meio do século XIX, ali, em 1846, teve-se notícia de uma manifestação em Buffalo, aqui no estado de Nova York, se não me engano, aqui nos Estados Unidos, com os irmãos Davenport. E esses caras foram levados para Harvard para ser estudados, o que estava acontecendo, né? Eles tinham episódios de levitação, ruído, coisas clássicas da mediunidade, e foram levados para Harvard para estudo e nunca se saiu, na verdade, uma conclusão do que foi estudado lá, publicamente pelo menos, nunca se soube disso. Esses caras excursionaram por Europa, Estados Unidos todos, fazendo... Naquela época, o que se percebe lendo é que os movimentos mediúnicos eles acabavam virando um espetáculo para o público, né? Reunia lá uma pessoa e isso também acabou que levou a muita fraude. Então tem alguns outros episódios que são importantes, e, por exemplo, clássico, que é a manifestação de Hydesville, das irmãs Fox, também ali em 1848. E quando eu fui ler, eu não coloquei muita informação dela, e eu não quero entrar porque eu não quero entrar muito no mérito se era real ou não, mas tem é muito controverso, e porque algumas das irmãs chegaram até a assumir publicamente que existia fraude no que elas faziam, né? Não, acho que existia até uma certa mediunidade na família, mas perceberam que podiam capitalizar com isso, então também acabou virando um show. Muita gente reunida para assistir as apresentações, e também tinha outras importantes. Em 1850, Daniel Hone fazia apresentações públicas de levitação e tudo mais. Lá em 1853, no meio dessa onda, um professor, Hippolyte Rivail, mais tarde que assumiu o pseudônimo de Allan Kardec, ele começa a fazer a observação também desses movimentos. Era um estudioso da época, um professor, e resolve fazer investigação e começou a fazer a observação do movimento das mesas girantes, que é algo clássico também, que se fala bastante no Livro dos Médiuns. E ele no começo era uma pessoa cética, ele não acreditava muito naquilo que estava acontecendo e resolveu fazer toda essa investigação, e até um certo ponto, usando aqueles métodos de observação, de dedução, ele passou a acreditar que aquilo era real, né? E realmente acontecia alguma coisa que não saberia se explicar. Mas, em contrapartida, tinham algumas falhas na visão dele, no que tudo que estava sendo estudado na época, porque quando as pessoas começavam a fazer a comunicação com o mundo espiritual, as perguntas que se faziam eram fúteis, não tinha muito o caráter de entender realmente o que estava acontecendo. E isso foi lá, esse estudo com as mediunidades começou a ser o embrião para o que viria a ser o Livro dos Espíritos depois, né? É importante frisar uma coisa, que todos esses fatos, lá no meio do século XIX, eles são do movimento chamado espiritualismo, que não é o espiritismo, são coisas diferentes. O espiritualismo, por exemplo, acho que não acredita em reencarnação, não entende reencarnação como algo verdadeiro, muito contrário do que se estabeleceu na doutrina espírita, né?
todo esse movimento que aconteceu dentro do espiritualismo só trouxe mais interesse de pessoas das ciências, que eram adeptas do movimento do materialismo, que era paralelo na época, mas que era um movimento que não acreditava em nada metafísico. Tudo que você fosse experimentar e fazer uma análise teria que ter provas concretas, palpáveis, físicas. Então o metafísico estava totalmente fora de jogada. E isso daí virou meio que um contraponto do movimento materialista na época. E trouxe muitos cientistas, muitos estudiosos para começar a investigar esses movimentos, né? Alguns bem conhecidos, se você for, provavelmente quase todo mundo já deve ter ouvido nas aulas de física de Faraday, que é um cara que as leis que ele desenvolveu basicamente são na área do eletromagnetismo, eletroquímica e regem tudo que se sabe até hoje, né, nessa área. O Faraday esteve envolvido diretamente no estudo das mesas girantes. Ele chegou a desenvolver, se você procurar na internet você acha o dispositivo que ele desenvolveu para identificar qualquer movimento voluntário das ondas médias sobre a mesa. A conclusão dele é que não era real, mas eu acho que ali faltava mais conhecimento para concluir coisas diferentes do experimento, né? Então Faraday é um cientista inglês famoso que se envolveu com os fenômenos mediúnicos. Também tivemos William Crookes. Todos eles normalmente tinham um médium de apoio e tentavam estabelecer um método, né? No caso do William Crookes, ele era um pesquisador inglês também, que tinha o apoio da Florence Cook como a médium para os seus experimentos. E um espírito específico chamado Keith King, que era quem basicamente deu a permissão de ele estudar e tentar entender o que estava se ocorrendo lá. Teve esse aqui é interessante, que é o Johann Zollner, que é um físico alemão, ali em 1877. Ele também estudou fenômenos de materialização, umas psicografias, aqui ele mencionou como escrita direta. Mas esse cara chegou a propor a existência de uma quarta dimensão, que seria o mundo espiritual. Hoje a gente sabe, na época o conhecimento era bem diferente, principalmente no nível astronômico e tudo mais. Hoje a gente sabe que a quarta dimensão que a gente tem no nosso universo é o tempo, né? A gente tem as três dimensões espaciais e o tempo, mas ele visualizou que tinha alguma coisa além com isso e deveria ser, talvez, investigada com mais afinco, né? E um último, esse é muito interessante também, que foi William Crawford, ele da Universidade de Belgrado, e ele tinha um círculo de médiuns que ele estudava e, por meio de seus experimentos, ele conseguiu provar a existência de uma alavanca de ectoplasma que fazia o movimento de objetos materiais pesados, né? Então ele conseguiu, por meio das técnicas que ele usava, provar a existência de um tipo de uma alavanca energética que fazia esse movimento nos objetos. Mas aí, em meio tudo a todas essas pesquisas e o movimento espiritualista, apareceu a publicação do Livro dos Espíritos, do Kardec. E foi revolucionário o estudo, assim, né? Ele realmente, num meio totalmente oposto ao que se acreditava no que se propunha o Livro dos Espíritos, ele criou um método científico para fazer, para escrever com credibilidade aquilo que os espíritos, que ele estava em acordo com os espíritos, né? Então tem mais alguns quotes dele aqui. Achava-me na posição dos incrédulos atuais, que negam porque apenas veem um fato que não compreendem. É basicamente o que era o materialismo, né? Se você não tem uma prova palpável, você se descarta e vamos lá. E aí tem mais uma menção dele aqui. Apliquei a essa nova ciência, como fizeram até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias pré-concebidas, observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Então, como que foi o método de Kardec, né? O primeiro se baseou na observação. Realmente começou ali com as mesas girantes, ver o quanto era palpável o que estava acontecendo, se realmente não tinha uma interferência intencional do médium.
E após muita observação, chegou à conclusão de que realmente existe o lado espiritual, existe o espírito, a vida continua e é algo palpável a se continuar estudando. Mas existe um problema só no método de observação. Você fica lá, escuta diversos médiums, com diversos tipos de mediunidade, vai reunindo informação, mas como garantir que o que está sendo comunicado é verdadeiro, né? E aí, até um exemplo que na França, num dos centros que ele frequentava, tinham espíritos que falavam com naturalidade sobre a reencarnação e espíritos que negavam. Então era complicado se estabelecer a credibilidade no trabalho só a partir da observação. A partir daí, ele estabelece... tem mais um quote aqui que eu achei interessante também, que ele fala sobre as observações. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento e que a opinião deles só tinha valor de uma opinião pessoal. Então, volta, né? Como dar credibilidade a isso? Baseado apenas em opiniões pessoais. E aí ele entra com o segundo ponto, o segundo pilar do seu método, que é a concordância. Então, por concordância, é cruzar a informação, né? E Kardec acho que teve comunicações com mais de 1000 centros, pelo que estava lendo, ao redor do mundo. E era um trabalho absurdo, né? Porque a comunicação no século XIX não estava muito longe do que a gente tem hoje, né? Acredito que na época já tinha telégrafo, algo desse tipo, mas era carta escrita, era uma coisa demorada. Mas ele realmente aplicou esse segundo pilar com muito sucesso e chegou a várias conclusões que faziam sentido, e foi assim que ele foi começando a estruturar quais as perguntas, o que entraria ou não no Livro dos Espíritos, né? E por fim, ele trouxe o fato que só a concordância por si só não era suficiente, e as informações que estavam sendo recebidas, como terceiro pilar, elas deviam estar em concordância com o que é estudado na ciência convencional. E que se qualquer fato novo aparecesse, ele mudaria as conclusões sem problema algum. Então, começou com a observação, veio para a concordância, e com essa concordância tinha que ter uma correlação com o que se conhece do mundo, com o que se conhecia do mundo pela ciência convencional na época. Então, ele deixou o trabalho em aberto para modificações conforme novas informações fossem acontecendo, né? Nesse tópico, depois de mostrar assim, quão científico foi o método que ele usou, acho que é legal a gente tentar fazer uma correlação também do espiritismo com algumas áreas específicas da ciência. Eu coloquei algumas, lógico que não coloquei todas, seria impossível, mas a gente vai tentar correlacionar com a física, alguns pontos em comum com a biologia e também com a psicologia. Que acho que isso daí ilustra bem o que Kardec quis dizer com o terceiro ponto, que tem que estar em concordância, as concordâncias obtidas têm que estar correlacionadas com a ciência convencional, né? Então, começando a fazer a correlação de espiritismo e física, acho que tudo aqui se resume a onda e vibração, né? Então, o que é uma onda? É uma perturbação que se propaga carregando energia e informação. Existe uma área da física que estuda somente sistemas ondulatórios, estuda essas ondas e os comportamentos, né? Essa área da física, ela traz dois princípios que correlacionam muito bem com o que a gente acredita, com relação a vibrações, emanação de energia, o poder da prece, esse tipo de coisa. O primeiro é a superposição de ondas, que significa que quando duas ou mais ondas com a mesma frequência
e estando em fase se encontram, elas se adicionam e aumentam a energia sendo transmitida, vira uma onda resultante com uma energia maior, mas existe toda uma necessidade de elas estarem em sintonia, né? Tem que ter a mesma frequência, tem que ter a onda está na mesma olhando para os princípios físicos da onda, a frequência e fase tem que estar alinhada para que as ondas elas realmente se sobreponham e gerem algo, uma resultante com mais energia. E isso daqui se relaciona diretamente com a sintonia psíquica que a mediunidade fala, né? De você realmente, quando você faz uma vibração em grupo, direcionada, o poder da todas essas pessoas vibrando tende a ser maior do que apenas uma pessoa. E o Babler me corrija se é o professor. Tá? Então, isso relaciona super bem com esse princípio físico da superposição de ondas dentro do sistema ondulatório. E um outro princípio interessante é o princípio da ressonância, que é quando o sistema ele recebe energia numa mesma frequência da sua frequência natural. Qualquer objeto, qualquer corpo tem uma frequência natural que ela gosta de vibrar. Então, se você excita esse stand e você mede a vibração, ela tem uma frequência que ela dissipa mais energia. E se você excitar esse corpo com essa frequência, você aumenta a amplitude do sistema todo em questão, né? E isso basicamente, esses dois pontos levam para a questão das vibrações, né? Como você consegue, com as suas ondas mentais, realmente influenciar o meio, fazer com que o objetivo da vibração realmente, se estiver na mesma sintonia, também receba e consiga ter uma absorção de energia que possa ser benéfica. Se você pensar na prece, existe no sistema de superposição de ondas, é possível também, se você mandar uma onda defasada, ali 180 graus, de você anular a onda principal. Uma prece, para alguém que está mal, funciona como algo parecido. É uma onda meio que tende a anular uma vibração mais baixa, algo do tipo. Então, aqui é fantástica essa relação, é uma das coisas que eu mais acho intrigante dessa ligação do mundo espiritual com o físico, como as coisas são comprovadamente funcionam na ciência material aqui, elas também valem no mundo espiritual, né? Vamos lá, também tem... essa aqui acho que não é... Era mais uma citação de Faraday, mas... Faraday, ele pôs a lei da indução, que é quando toda vez que você tem uma corrente elétrica, você tem um campo magnético em volta. E isso funciona exatamente igual nas ondas mentais. Você cria um campo eletromagnético. E as leis da indução mostram que apenas com um campo magnético você pode transmitir energia sem nenhum contato físico. E essa lei de indução, ela claramente se aplica também às ondas mentais, né? Você conseguir realmente atingir objetivos sem um contato físico específico, mas só emanando energia, fazendo a vibração na frequência correta. Isso tudo é extremamente importante, né? Tem um outro campo da física também que começou aqui já no século XX, que é a física quântica, que é algo que o nome quântico assusta, né? Hoje usam quântico para tudo, faz um tratamento de beleza quântico, as pessoas nem sabem o que se trata, mas usa porque é bonito e vende, né? A física quântica, ela, não sei se todo mundo conhece, mas a ideia é estudar na escala de micropartículas, né? O átomo não é indivisível como a gente aprendeu na escola, existem subpartículas e com um comportamento que começou a se entender a partir do meio do século XX. Na verdade, no começo do século XX, com Max Planck, que introduziu as primeiras teorias quânticas na época. E ela também tem relações claras com o espiritismo aqui, né? E em 3 pontos específicos, eu acho que a relação é muito forte. Quando a gente fala de matéria, a pluralidade dos mundos habitados e mediunidade. Então, quando a gente fala de matéria, o que a física quântica diz é que a matéria ela não é somente sólida, só realmente
composição material da coisa. Existe, toda matéria tem uma energia concentrada dentro dela também. E isso, se você for ver o conceito do espírito como algo, uma energia animando um corpo material, ela realmente correlaciona tudo com essa teoria da física quântica, né? Que toda matéria tem uma energia intrínseca e, no nosso caso, seria o espírito e é o que nos anima, é o que nos faz estar aqui para poder continuar a nossa vida na Terra, né? Quando a gente fala da pluralidade dos mundos habitados, a física quântica ela tem a teoria do multiverso, né? Que existe, a gente não é só esse universo que a gente conhece quase nada, né? A gente não conhece quase nada, mas existem universos paralelos. Quando se deu o Big Bang, se criou uma quantidade igual de matéria e antimatéria. Toda a matéria está aqui no nosso universo. Essa antimatéria aconteceu o quê? Virou um universo paralelo? Lógico que nada disso é comprovado, são só teorias. Eu particularmente acredito muito nisso, mas ele vai além, não só um outro universo paralelo antimaterial, mas existem outros infinitos universos paralelos. E isso vai de encontro com o que o Espiritismo diz sobre a pluralidade dos mundos, né? Dos mundos habitados. Isso aqui é algo muito controverso, porque a gente está procurando hoje a vida como a nossa vida, carbon-based. Mas quem garante que é só isso que existe? Existem seres de outras dimensões que a gente não tem o mínimo condição de perceber. Então pode estar acontecendo exatamente aqui, a gente só não tem o sentido, nosso corpo material não é capaz de desenvolver, de perceber. E também o último ponto, que era a física quântica, ela fala que a energia não tem um comportamento contínuo, né? Ela pode estar, ela se movimenta em velocidades absurdas, varia muito conforme está sendo observada, e a energia, enfim, ela pode ser influenciada e manipulada. Isso vai de encontro também com o que se diz sobre a mediunidade, né? Como o nosso perispírito é utilizado na comunicação com o mundo espiritual, com esse meio de comunicação. É uma manipulação de energia, queira ou não, que permite que a gente faça esse intercâmbio com o mundo espiritual. Falando também da relação de espiritismo e biologia. Então, esse é algo também fascinante, né? Tem um livro do Sapiens, do Harari, não sei, bastante gente já leu esse livro, que fala da evolução do homem mesmo na Terra, né? Como, diferente do que muita gente pensa, ou do que às vezes foi explicado no passado, os hominídeos não vieram numa linha contínua, um atrás do outro. Então, existiram... O Homo sapiens lá na pré-história conviveu com Neandertais, conviveu com Homo erectus, são contemporâneos, e outras espécies de hominídeos, né? E em um certo ponto, o Harari explica legal essa parte, o Homo sapiens sobressaiu de repente, por ter desenvolvido principalmente a capacidade de comunicação e a capacidade da fala. Apareceu na espécie do Homo sapiens o gene FOXP2, se não me engano, é isso mesmo, que possibilitou a gente ter um melhor controle dos músculos da garganta, cordas vocais, laringe. Isso proporcionou a possibilidade do Homo sapiens começar a emitir ruídos mais refinados e desenvolver toda uma comunicação a partir disso, né? Isso fez com que o Homo sapiens realmente passasse a ser a espécie dominante na época, subjugou Neandertais ou qualquer outro tipo de hominídeo que apareceu, simplesmente por essa condição. Se você fosse analisar pura e fisicamente as espécies, não era para o Homo sapiens ter sobressaído, ele não era o maior. Um Neandertal era um hominídeo maior do que era o Homo sapiens. Mas
o surgimento desse gene no DNA do Homo sapiens fez toda essa revolução. Agora, por que aparece no Homo sapiens esse gene e não no Neandertal? Isso o Harari não explica e acho que não existe uma explicação muito... Por que exatamente no... Por favor. Porque o espírito que estava pronto para encarnar naquele Homo sapiens precisava daquela característica para desenvolver o trabalho. Mas tudo bem, mas por que não no Neandertal? Por que não apareceu esse gene no Neandertal para ele desenvolver esse skill? Quem encarnava no Neandertal era um espírito menos evoluído, que precisava daquela característica física dele para desempenhar o trabalho que precisava. Sim, eu entendo que precisou aparecer uma espécie mais desenvolvida. Né? O Homo sapiens não era também na época, quando era contemporâneo ali. Não estava apto a receber esses espíritos que iam precisar fazer uma comunicação mais refinada. Mas por algum motivo essa espécie específica foi a que recebeu o gene e virou o corpo material para que espíritos mais evoluídos pudessem descer. Então, assim, existem... essa relação com a biologia é algo fantástico e tem muita coisa não clara ainda, né? Mas existem esses estudos que realmente evidenciam que esse gene foi fundamental para a nossa evolução e, por consequência, também do mundo espiritual. Né? E a última, não sei quanto estou de tempo aqui, mas só tem mais umas coisinhas aqui. A última é a relação entre espiritismo e psicologia. Né? Que a psicologia, a ideia dela é estudar a singularidade do ser humano. E, por consequência, os seus comportamentos, o porquê dos seus comportamentos, né? Enfim, ajudar com os nossos dramas aí que a vida aqui na Terra passa pra gente. Um link grande entre o espiritismo e a psicologia é a reencarnação em si, né? E que diz que a gente está aqui para evoluir, certo? Isso acho que é ponto comum, por mais que muita gente não entenda isso, fez o acordo lá atrás para vir para cá e tentar melhorar. E quando você começa a linkar a reencarnação, os motivos de você estar aqui, de tentar entender por que a gente está aqui para melhorar, você entende, eu não digo que aceite, mas pode começar a entender o motivo dos seus sofrimentos aqui na Terra, né? A gente fala de karma, você traz uma carga kármica aí, você tem que pagar a conta, né? E algumas pessoas não entendem e simplesmente entram em parafuso porque não aguenta o tanto sofrimento. Então, quando você apresenta o assunto da reencarnação, eu acho que a pessoa consegue, se ela for capaz de absorver a informação, e ela consegue meio se conscientizar o porquê daquilo tudo, né? Novamente, não que ela aceite, a gente dificilmente aceita tudo de problema que está acontecendo com a gente, mas outra coisa que o espiritismo traz, que cabe muito na psicologia, é o ponto da reforma íntima, né? A gente tem que se entender, buscar ser vigilante com o que a gente tá, com os nossos comportamentos, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, e primeiro criar consciência do que está sendo feito errado, do que você não gosta, do que você está fazendo, e trabalhar nisso, né? Acho que a única coisa que ninguém escapa aqui na Terra é uma reforma íntima. Você não pode simplesmente vir numa reencarnação e voltar a andar para trás, né? Assim, então isso aqui, acho que a psicologia e o espiritismo, elas andam em paralelo nessas questões da gente se entender. E acho que a reencarnação a explicação da reencarnação vem para ajudar um pouco nesse entendimento. Quantos casos a gente não sabe de pessoas que estavam perturbadas e, como último recurso, procuram um centro, seja um centro kardecista, ou um centro umbandista, ou qualquer que seja a doutrina da manifestação mediúnica, e a pessoa se acha ali, ela começa a entender o porquê das coisas, dessas situações pesadas estarem acontecendo com ela, né?
Só concluindo, assim, eu acho impressionante como andam juntas a ciência e o espiritismo, e o mundo espiritual, não só o espiritismo. Quando você começa a pensar nas grandes cabeças científicas e nos avanços que elas trouxeram. Se você pega um exemplo fantástico para mim é o próprio Einstein, né? É um cara que não era nenhum acadêmico top na prateleira. O cara era um funcionário do departamento de patentes ali acho que num departamento público suíço, se eu não me engano. Conhecia a física, lógico, não era um leigo, mas o cara trouxe uns insights de buraco negro, onda gravitacional. Não tinha nem instrumento para medir aquilo. 100 anos depois das teorias que estão sendo provados, tudo que ele escreveu, né? Você tem o laboratório lá, o LIGO, que comprovou as ondas gravitacionais, conseguiu medir. Um absurdo. Mediu onda gravitacional, o negócio conseguiram fotografar um buraco negro. Tudo que o cara provou. Assim, não tem outra explicação. Um cara no meio comum vir com um insight absurdo desse. Para mim não tem outra explicação que não seja um dever espiritual daquele espírito que reencarnou ali para prover esse avanço, né? A gente tem vários exemplos, Einstein é só um, mas se você voltar, Nikola Tesla morreu considerado louco, mas trouxe estudos de corrente alternada que o nosso mundo não existiria sem o que o cara propôs na época. Newton com lei da gravitação e movimento também é um cara totalmente fora da curva. E lógico, não só na ciência, mas se você pega nas artes, você pega Mozart, um cara que com 3 anos já começa a ter uma percepção musical absurda e com 15 escreveu a primeira partitura inteira. Assim, não é normal. Como que a gente pode acreditar que é só uma coisa física, né? Que não é a intervenção do mundo espiritual, colocando aqui um espírito mais desenvolvido que talvez nem precisasse estar aqui. Não, intelectualmente, moralmente não se sabe, né? Porque esses caras também têm um passado sujo, se você for investigar, então moralmente talvez eles tenham motivo para estar aqui, mas trouxeram uma bagagem intelectual que realmente fez a civilização dar alguns passos à frente, que negócio sensacional. Bom, era isso que eu tinha para passar, eu só queria fazer esse paralelo entre a ciência e o espiritismo, porque isso foi realmente uma das coisas que mais me chamou a atenção e me trouxe para a doutrina. Se alguém quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. Vou fazer uma pergunta. Por favor. Pergunta, eu vou repassar para o Bárbara, né? O professor Não, por favor. Pesquisou, você pode dizer, você acha que existe alguma coisa de imaterial no espírito? Alguma coisa de imaterial no espírito? Eu particularmente, quando a gente fala, a gente conversa bastante no curso de mediunidade, quando a gente fala do fluido cósmico universal. Por que não pode ser uma dessas subpartículas que formam isso da física quântica, que a gente não tem capacidade de perceber, mas é matéria? É totalmente metafísico? Não sei. Eu acredito que possa ter algo, se você for, principalmente no campo da física quântica, se você acha que começar a aprofundar, eu li bastante coisa, existem muitas correntes que falam, não tem nada a ver a física quântica com o espiritismo, também tem a banda do pessoal que fala, não, tem tudo a ver, só se você começar. Me parece que quem fala que não tem nada a ver é a pessoa que é puramente adepta do materialismo, porque se você sair dessa fé cega para essa fé raciocinada, você fala, não, tem que ter alguma coisa. Então quando você entra nessa parte de subpartículas atômicas, algo que é matéria, mas a gente não consegue perceber, é matéria, tem energia envolvida, existem diversas condições de contorno do comportamento da matéria, sei lá, seria isso que forma o fluido cósmico universal, ou ele é totalmente metafísico? E isso vale para o espírito também, eu acho, né? Então, assim, a resposta para você, eu acho que sim, mas eu não tenho como provar e acho que ninguém provou isso ainda, né? Mas, novamente, fé raciocinada, mas eu acho que tem uma correlação forte aí, sim. Mais alguém? Eu não sei se você ia indicar algum livro, mas... Olha, esse do Harari é obrigatório, eu acho.
Esse livro, ele realmente abre a cabeça para muita coisa, apesar de ele não entrar em nada espiritual, assim, ele é puramente antropológico, mas é fantástico, o Sapiens. É fácil de achar, qualquer biblioteca, mesmo digital, você acha. Então, mas eu tenho que fazer propaganda da biblioteca aqui, né? Então, Nós temos um aí. não, a gente tem 2 aqui que, assim, são, assim, o conteúdo da sua apresentação, que é o Mecanismos da Mediunidade, e o Evolução em 2 Mundos, que são do André Luiz e do Chico Xavier. Daquela série do André Luiz, né? Dos 16. O André Luiz, se você começar a ler, tem tudo a ver com as leis de Faraday, o que ele fala, né? Assim. Esses 2 são bem... abrangem bastante esse tema da ciência, nos diversos aspectos, né? Tanto físico quanto biológico. Então é bem interessante. A evolução dos 2 mundos, mais associando a biologia e os mecanismos, a parte mais de circuitos. Acho que vale a pena colocar uma cópia do Sapiens aí também, viu? Que ele acho que esse a gente não tem. Esse acho que a gente não tem. Ele realmente ele não leva pro lado espiritual nada, é puramente antropológico, mas eu acho que é uma puta bagagem também pro aprendizado. Né? Existem outros clássicos, né? Os livros do Stephen Hawking são muito bons porque tem uma linguagem falam de assuntos muito complexos, mas com uma linguagem bem acessível. Então tem Uma Breve História no Tempo, que acho que não sei se é o primeiro ou o segundo, e O Universo numa Casca de Nós. Também vai falar bastante de física quântica, essas coisas. Também não vai falar sobre o lado espiritual, nada, mas te dá uma base para você entender e fazer suas próprias correlações. Né? Mas imagina se um dia eu tiver a permissão para psicografar, começar a psicografar. Esse é um cara que pode realmente trazer Se eu estiver preparado para... o cara produziu o que produziu, com toda a limitação física que ele tinha. Realmente, o cara tá aqui com um propósito espiritual e o cara perseverar em frente à doença dele, continuar seguindo, pensando, palestrando. É um negócio metafísico para mim. Queria dizer, sua palestra foi excelente. Eu queria fazer um monte de perguntas, mas infelizmente não vai dar mais tempo, porque o nosso tempo aqui ele corre de uma maneira só. Aqui não é linear, né? Assim. Mas vamos chamar você para mais uma palestra aí. Com certeza. Obrigado. Com certeza. Obrigado. Vamos agradecer aos nossos mentores, toda a espiritualidade que esteve aqui, nos suportando, no conteúdo que foi passado. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, pela nossa saúde, pela oportunidade, né, de podermos nos locomover e estar aqui entre irmãos. E pedir também que a gente possa receber o passe com todo amor, para tirar bom proveito e seguir em segurança e em paz pelas nossas casas. Assim seja.